finalmente o Desperta Mais. A gente tá cheia de expectativa por aqui. Uma convidada pra lá de especial para falar de maturidade espiritual. Você tá se sentindo como? Tem muita coisa para aprender ainda? Então fica nesse vídeo porque você vai aprender a ser uma adulta da presença de Deus. Com a gente hoje, Aline Abreu! Aline. Pessoal, vocês não estão entendendo quem é essa convidada hoje. E para você que já recebeu um não e resolveu não parar esse programa, é para você, porque a gente vai falar sobre um testemunho incrível de caminhada com Jesus. Espero que toque o seu coração assim como tocou o nosso. E aí, Aline? E aí, meus amores? Você tá bem? Eu tô bem. A gente tá tão animada de te receber aqui. Vocês não fazem ideia do que já aconteceu aqui antes da gente começar. Sabe por quê? Porque ela não veio sozinha. Com quem que você veio hoje? Com o Espírito Santo. Amém! Aleluia! Então conta pra aquela câmera quem é a Aline Abreu. Ai, a Aline Abreu. A Aline Abreu é uma filha amada, filha querida, que caminha com o Espírito Santo, que tem direções doidas, vocês vão saber aí de umas histórias hoje, contaremos, mas é uma mulher que aprendeu com o Senhor, não só de ouvir falar, mas de viver mesmo, de ser esticada, esmagada e hoje transformada. Eu acho que hoje eu consigo dizer que estou não sei se no último nível de maturidade, mas comparando a quem eu era hoje, uma Aline madura. Então, a gente quer saber como que começou a sua caminhada, Aline? Começou lá atrás. Eu não nasci em berço cristão. Minha tia recebeu o Cristo e a gente era todo mundo na minha casa, era só mulheres, né? Então todo mundo era muito unida, porque era sempre uma muito pela outra. E aí quando a minha tia mais nova recebe Jesus, ela começa a levar a minha família. E eu, particularmente, assim, eu tinha 14 anos, eu queria brincar, eu queria qualquer coisa, menos ir pra igreja, né? Porque ainda mais antigamente. Hoje ainda é mais hypada essa história de ser cristão, mas naquela época não, né? Então eu não queria. E aí um dia minha mãe falou, não, vamos comigo embora. Eu ficava muito na casa da minha avó, porque minha mãe trabalhava muito, então a minha avó cuidava de mim. Mas esse dia minha mãe, não, vamos comigo embora, vamos comigo. E eu não queria ir, porque eu não tava legal, eu tava com dor. Eu não queria ir de jeito nenhum. Minha mãe, não, vamos, a gente vai direto pra casa, hoje eu não vou pra igreja. Mas naquele dia, a mentira da minha mãe me salvou, né? A mentira. Porque ela falou, não, eu vou pra casa, não vou pra igreja. É bem coisa de mãe, né? Bem coisa de mãe. É tipo assim, ó, vamos lá, daqui a pouco a gente volta rapidinho. e compra. Daqui a pouco a gente volta e compra. Sabe como é que eu convencia meus filhos no início pra ir pra igreja? Como? Vamos que depois a gente passa pra comer coxinha. É isso. Aí é coxinha. Mas algumas coisas que a gente faz, até às vezes na imaturidade, minha mãe tinha acabado de se converter, ela não sabia como fazer, ela fez do jeito que ela sabia. E aí ela falou, não, a gente vai pra casa. E eu vi que aquela casa não tava, né, parecendo que era, porque o caminho não tava igual. Falei, minha mãe tá me levando pra outro lugar. E dito e feito. E eu tava com muita dor esse dia. E aí eu entrei dentro da igreja. E eu me recordo como hoje, e olha que faz tempo, porque agora em maio eu já completo 39. Então faz os cálculos aí, eu tinha 14. Então eu entrei na igreja. Quando eu coloquei os pés na igreja, na mesma hora a dor sumiu. O primeiro pé que eu coloquei, eu não precisei colocar o segundo. Eu coloquei o primeiro pra entrar. A dor sumiu. E eu me recordo que eu parei e fiquei assim, não, tem alguma coisa de muito diferente nesse lugar. Não é normal, o que é isso? E foi perceptível na hora. Na hora. Literalmente, ela sumiu. Uau. Na hora. Que Power Ranger, total. Total. Foi sobrenatural. Uau. E aí, foi o primeiro contato com o sobrenatural que eu tive. E aí eu já entrei diferente, né? Porque aí você já entra, tipo assim, agora eu quero saber o que tem aqui. Exato. E aí eu já entrei dessa maneira. Mas não foi tão simples assim, né? Não foi com 14 que eu fui, tive a primeira revelação do sobrenatural, mas não foi com os 14 que eu fiquei. E qual foi esse sentimento, assim? Eu percebi um sobrenatural. Qual é o sentimento? Porque você tá numa pré-adolescência, está num lugar onde você não queria ir, e eu queria que alguém que estivesse assistindo a gente, talvez tivesse essa identificação, né? O que você sente? Como que é a personificação de viver o sobrenatural em Deus? Eu acho que é tão difícil descrever o sobrenatural, porque como Paulo fala, né? São palavras inefáveis, assim, não tem o que falar para explicar o que é o sobrenatural. É só vivendo. É só vivendo. É só vivendo, é um misto
gigantesco de emoções, porque é algo que sai muito do nosso controle, e o ser humano já tem uma necessidade de certo controle, então aquilo sai do seu controle, e você não sabe o que fazer, para onde ir, você quer explicar, você não sabe como explicar. Aí muitas vezes as pessoas também não entendem o que você tá falando e nem acreditam. Não, imagina, eu com 14 anos cheia de amigos, porque eu sempre fui dessas, né, de quero ter 1 milhão de amigos, e aí eu tentava falar, e os meus amigos falavam, pronto, agora enlouqueceu de vez essa coitada. Ô, Li, e eu queria perguntar uma coisa pra você. Quem era a Aline antes de ser tocada, assim, desse primeiro momento? Como era a Aline antes? Bom, para quem conhece de temperamento, é bem fácil de entender, né? Eu era um Pedro com Paulo. Explica para quem conversão. Explica para Então, quem não vamos entende lá. como é que é mais ou menos. Quem é Pedro? O guarda veio prender Jesus, a gente corta a orelha do guarda. A gente resolve assim, bem tranquilo. Nossa, tranquilinho, só corta assim. Resolve bem tranquilo. É aquele que sempre tem uma pergunta fora de hora, que tá intrometido num negócio que não era com ele. Você vai lendo o evangelho, você não precisa nem ir muito longe, você lê só Mateus. É um tal de Pedro falou, Pedro perguntou, ele é repreendido. Meu Deus, ele é repreendido por todo mundo, essa era eu. E aí, se não bastasse... Eu tenho certeza que tem muita gente se identificando. Ai, por que eu não sei quem pode estar se identificando, eu não sei. Deus! Eu não sei. Essa é a minha parceira, se você quiser ela pra você. A gente é festivo, a gente... Todo sanguíneo é muito festivo, é muito alegre. Onde chega... É difícil um sanguíneo chegar e ficar imperceptível. Todo mundo sabe que o sanguíneo chegou. Todo mundo sabe. O colérico, por sua vez, pelo menos pra mim, como eu tinha a junção bem forte dos dois temperamentos, quando eu fiz o DISC, o meu colérico, ele saía mais quando eu era contrariada, por exemplo. Que aí eu já vi aquele Paulo, entendeu? Já manda matar, a gente já... Você era tranquila. Eu era muito tranquila. Muito tranquila. Eu Muito acho tranquila, que dei você era pouco calma. trabalho pra minha mãe. Eu queria estar no controle de todas as coisas. Era assim, literalmente assim. E quando é que você começou a perceber que estava havendo uma transformação da Aline? Não, e tem uma coisa importante aqui. Toda personalidade como essa que você acabou de descrever, tem algum momento que você se percebe, puxa, eu sou um pouco diferente das pessoas, será que eu tô com uma depressão aqui? Passou isso na sua cabeça? Eu literalmente me rendi como um soldado que foi baleado. Eu não me rendi de, ai, Senhor, eu me rendo, que coisa linda. Não, tipo, tu fui atingida, Não, tô aqui Fui estelada. atingida por uma bomba de como é o nome? Canhão. Aham. E joguei e falei, agora eu me rendo. Foi mais ou menos por aí. Então eu tinha uma distribuidora de cosmético, eu perdi a distribuidora de cosmético. Tudo junto, tá? Tudo no mesmo mês. Tudo agosto de 2018. Eu perdi a distribuidora de cosmético. O salão de beleza fechou. Nós tivemos alguns problemas internos e acabou que fechou. O meu pai... Eu morava numa casinha que era do meu pai. Eu alugava do meu pai. Você já era casada, né? Já era casada, já tinha as crianças. Era uma casa muito pequena. Eram 3 cômodos. E moravam as 3 crianças, eu e meu marido na casa. Então, assim, a gente já tava numa fase muito difícil financeiramente. Tava tudo fechando, 2 dias atrasou o aluguel. O meu marido ele tava só com 3 hérnias de disco, tocando a medula, tava bem tranquilo também. Ele De boa. é eletricista, então ele precisava da coluna para trabalhar. Então ele tava com muita dificuldade de trabalho, dinheiro por ele não entrando, as minhas empresas fechando. Atrasei 2 dias de aluguel, meu pai me despejou. O seu pai? O meu pai. Meu Deus, como foi isso? Como E hoje eu foi falo você disso lidar muito tranquilo, com porque pra isso? mim eu sou muito curado com isso. Já liberei o perdão, minha vida segue normal. Até hoje ele não fala comigo. Jura? Faz quanto Li? tempo, Li? Desde 2000, eu saí de lá, da casa em 2019. Ô, Li, Não, desculpa, 2018. Agosto de 2018. e nesse momento você chega a questionar Deus? A sua fé é abalada? Como que era a sua relação com Deus nesse momento em que você é extremamente testada e desafiada na fé? Como que você lidou com isso? Você se apegou mais ou você se revoltou? Como você lidou com a questão da fé num momento tão difícil? Eu nunca cheguei a me revoltar. Tá. Mas eu ficava assim, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Porque nisso tudo, o meu casamento também estava terminando. Não, tudo por Tudo. agora. Agosto de 2018 foi isso aí. Fechei 2 empresas, meu casamento terminando, meu pai expulsando a gente de casa. Tudo. E onde foi a Acabou. virada de chave, Li? Assim, A virada de chave foi eu atendendo uma última cliente, antes de fechar. Ela era cristã.
e eu tava fazendo o cabelo dela. Geralmente o cabeleireiro é o que... Porque eu fui cabeleireira por muitos anos, né? E eu fazendo o cabelo dela, geralmente o cabeleireiro é o que escuta a cliente orar, Fato. né? Mas quando Deus quer fazer. E aí ela foi fazer o cabelo, e eu tava fazendo o cabelo dela e desabafando. Porque ela tinha um casamento impecável, pelo menos a gente olhando de fora era impecável. E eu desabafando e tal, e ela falou assim, tá, ok. Pela palavra, você tem direito à separação, beleza. Ok, não vou entrar nesse mérito. Mas quem falou que por você ter direito, você está agradando a Deus? Você perguntou pra ele se agrada? Aquela pergunta dela foi uma flecha que atravessou o meu coração, literalmente. Foi como se eu sentisse algo entrando e me rasgando por dentro. Como assim, como eu não pensei se eu tô agradando a Deus? Tipo, óbvio, né? Pra quem... É tão óbvio, né? Tão Mas óbvio. acho que você tá tão afundada ali naquela... Como você falou, Eu tinha um atingida problema por de uma justiça. bomba, assim, ó, que você não percebia as coisas mais óbvias. Mas eu acho que mais do que estar atingida pela bomba, eu tinha um problema com justiça própria. Então, já que eu tenho direito, eu quero fazer valer. Lembra do meu temperamento? Eu Pedrão. quero fazer valer. Eu tenho direito, então ele vai sentir na pele, sabe? Eu E tinha muito isso. daquilo que a gente é na fase adulta é uma construção na nossa fase da criança. Então, quando a gente tem esse perfil de vou fazer a justiça própria, porque lá atrás, talvez a gente não recebeu o cuidado que a gente deveria ter recebido e a gente precisou tomar a frente de algumas questões. Sim. E aí você chega na fase adulta querendo resolver a questão do mundo inteiro. Você simplesmente continua naquele automático É. de lidar com as É, vai, coisas. Marta. Exato. Mas Mas é exatamente isso. Discorre. E aí, quando ela me faz essa pergunta, aquilo entra no meu coração. Eu falei, eu vou fazer essa pergunta pra Deus hoje. Mas por dentro, eu falei dura, mas por dentro eu tava quebrada já. E aí a mãe dela também tava fazendo o cabelo lá e a mãe dela morava na rua de trás. E como ela era muito senhora e ela ainda ia demorar, ela falou assim, como levar minha mãe pra mim? Eu falei, meu tempo de oração vai ser agora. Eu, assim, eu não tive um tempo de, vou pro quarto. Não, foi ali. Peguei ela e falei, levo, já fui na minha mente, eu vou orar. Aí eu levei a mãe dela e na volta eu voltei o caminho inteiro falando com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou falar isso pro meu marido hoje. Se ele falar isso, porque era impossível ele falar, porque a gente gosta de fazer tipo Gideão, coisas impossíveis. Pra Exato. ter certeza que é Deus. E aí eu falei pra Deus, se ele responder isso, eu vou ter certeza que o Senhor já começou algo no meu casamento, ainda que eu não esteja vendo, e que não é pra eu me separar. E aí eu fui pra casa e fiz exatamente. Eu chamei ele e falei, eu quero me divorciar. Porque ele estava dentro do acordo do que eu tinha feito com Deus. E aí na conversa ele falou exatamente a frase. Uau. E aí eu comecei a rir, ele sem entender Nessa nada. hora, você não sabe. Não. Não, é uma coisa assim, do tipo, Deus, não é possível. Não, quantas coisas poderiam ser evitadas se a gente perguntasse. fizesse só uma perguntinha pra Deus? Exatamente. E aí, continua. Não, e aí eu falei, eu comecei a rir, ele ficou olhando na minha cara como dizer, enlouqueceu a coitada, porque a gente tá no meio de uma conversa séria. Vamos separar? Não. Pedrão enlouqueceu agora. Além de tudo, ela... E aí eu falei, aí eu expliquei pra ele, falei, olha, eu fiz essa prova com Deus. Mas aí, Pedrão, Paulão, querendo tomar conta da situação, porque eu queria ter o controle, lembra? E aí eu quis continuar tendo controle, porque eu queria dizer pra Deus, eu tentei. O senhor tá vendo que não foi porque eu não tentei. Na minha cabeça era isso que eu tava pensando. E aí eu falei assim pra ele, eu não amo mais você. E que também era uma realidade, tá? Eu não amava realmente o mastigar da comida dele, do meu lado. Eu não suportava ouvir. Eu queria ele longe de mim, era a única sensação que eu tinha. E aí eu falei pra ele, eu não gosto de você, eu tenho nojo de você. Eu falei palavras pesadas pro meu marido, porque eu queria que ele olhasse pra mim e falasse, ok, então acabou. Chegou num ponto que eu não tenho mais o que fazer. Mas aí Deus tem os seus meios, né? Exato. Pra quebrar sempre. os Pedros e os Paulos dentro da gente. E ele falou pra mim, ok, eu tô disposto a te reconquistar. Aí eu fiquei sem o que falar, né? Ele Mas falou não isso? entendi, Deus. Em vez de mandar ela passear, ele vai falar, eu vou te reconquistar. É igual quando a gente fala assim, eu não acredito em nada dessas coisas de Deus. E Deus vem e fala, eu te amo ainda, você vai acreditar. Aí você fica com aquela cara de ué. Não. Mas aí eu falei pra ele, não, tudo bem, você vai me reconquistar, então você vai começar do começo. Nós não estamos nem namorando. E aí nós começamos do começo. Não, é isso. Desculpa a Deus, que a gente é meio burra às vezes, mas assim, ele nos ama, né? Graças a Deus. Ele é Independentemente, misericordioso e a ele misericórdia nos todo ama. dia de manhã tem uma porção nova. É isso. Porque senão a gente não dá conta. Sempre. Olhei, em que momento você se rendeu pra
nessa obediência? Em que momento você falou, tá bom, Senhor? Não, nessa hora foi só obediência mesmo. Porque Por amor vontade já não nenhuma. foi mais nenhuma. Não, foi pura obediência. Foi E amor esse a Deus. processo durou tempo? Ah, durou bastante tempo. Depois disso, aí a gente entrou em um acordo, então vamos embora para Portugal, ok, vamos tirar a documentação. Foi logo que meu pai tinha expulsado a gente do apartamento, então a gente teve que vender todas as coisas voando, doou, vendeu. Fomos para casa da minha sogra e do meu sogro, com o discurso de que queríamos ir embora para Portugal. Meu marido arrumou um emprego em Portugal. Arriscar a vida, sim? A gente tava aprendendo o que era orar, entender, discernir, etc e tal. E aí, eu tava bem no começo, mas muito no começo mesmo, de entender o que era esse discernir de Deus, né? E aí, ele arrumou um emprego em Portugal. A gente falou assim, se for de Deus, vai encaixar. E encaixou, em uma semana ele tinha emprego já para ir embora. Só que aí, era um pouco fora da área dele, né? Ele trabalhava com piscina, mas muito pouco, ele era mais com elétrica. E ele arrumou trabalho com piscina, então a gente ia fazer alguns cursos numa empresa específica de Santa Catarina. E aí nós fomos para casa de alguns amigos nossos que tinham mudado para a cidade vizinha, que era da nossa igreja, e fomos para casa deles. E nesse trâmite, eu entrei lá a primeira vez na cidade de madrugada e vi uma coruja assim na minha cara, eu horrorizada, falei, gente, por que eles saíram da nossa cidade para morar nisso aqui, nesse fim de mundo? Eu nunca moraria aqui. Na igreja que nós estávamos na época, tinha um gira missionário, né? Mas a gente não tinha sido um gira missionário. Eu entendi isso de Deus e fui. Mas você entendeu que era um chamado ali, quando você já estava lá. Quando eu fui viajar essa última vez para o treinamento, a gente ainda não tinha mudado. Foi. Aí você entendeu que ali era um chamado para vocês ficarem na igreja. Não, a nossa igreja era na nossa cidade. Através da igreja. Não, a gente não ia através da igreja. A gente só ia. Só ia? Foi, a palavra que Deus usou foi, vou tirar vocês da parentela. Vocês precisam amadurecer e na parentela não vão amadurecer. Menina, você mal estava começando nessa vida de fé e Deus já te entregando e Deus... O dono do tempo, né? Respeita. E aí nós fomos, achando assim, a gente tem amigos lá, que legal, né? A gente tem um casal, uma família, pra gente ter amizade, não estaremos sozinhos. O Senhor levou eles embora para os Estados Unidos logo em seguida. E ficamos nós lá. Sozinhos? Sozinhos. E como foi esse tempo? Incrível. Eu tive Foi depressão. Foi a época que eu tive depressão. Foi tão fundo a depressão que do lado do condomínio que a gente morava tinha um arrozal bem verdinho e eu enxergava ele cinza. Mesmo. E eu não contei pra ninguém da família. Nós fomos acordados, entre eu e meu esposo, que tudo que acontecesse lá, nós levaríamos ao Senhor e não à família. Porque Deus falou que nós precisávamos amadurecer. E resolveu o assunto de vocês. Exato. Olha que legal, né? Você tá falando de novo de... pessoas maduras, eu acho que essa é a palavra. A maturidade, ela só vem no secreto, né? Só. Pode ter ajuda. Como hoje, por exemplo, eu dou mentoria para mulheres justamente para isso. Porque eu demorei 10 anos. Ninguém precisa demorar 10 anos. Se você tem alguém te dizendo o que fazer. Sim. Eu não tinha. Eu tinha que contar com o meu pouco discernimento que eu conseguia ter. Sim. Falando nisso, Li, conta da sua mentoria pra gente. Como que é? Eu tenho a Ana Kainoses, que é um centro de desenvolvimento para mulheres. Então, é um lugar para mulheres que estão paradas. Elas tentam avançar. Eu costumo dizer que a sensação é como se você tivesse assim, eu quero muito, e você tá colocando todas as suas forças como um carro, quando ele quer sair do lugar e ele coloca todas as forças, mas ele tá numa poça de óleo. E aí ele tenta e fica patinando. Então eu patinei por muitos anos, né? Eu fui, de fato, me entregar, assim, ao Senhor. Eu já estava beirando uns 30, poxa, me cometi com 14. E aí eu demorei mais anos para conseguir chegar onde eu precisava chegar. Até a ponto de dizer assim, o Senhor falar para mim, agora você está pronta. Porque nessa fase de Santa Catarina, eu comecei a ouvir muito um pregador, eu posso falar nome de pregador? Pode, né? Então eu comecei a ouvir muito o pregador Thiago Brunet, que foi na época que ele estourou. E muitas coisas dele me ajudaram a entender muitas coisas a meu respeito, a passados e etc e tal. E aí eu me recordo de um dia que eu me ajoelhei na sala de casa, e de tarde ouvindo a pregação dele, e ele falando sobre tudo que você passa e vence te dá autoridade naquilo. Sim. E eu me recordo como hoje desse dia. Eu me ajoelhei entre a televisão e o sofá, chorando pro Senhor, e eu falei, se eu vencer o que eu estou passando, nenhuma mulher que passar por mim vai precisar passar isso sozinha. Eu me coloco à disposição do reino. Maravilha! É isso, porque não pode parar na gente. Nossa, glória a Deus. Tem que fluir. Sim, foi. Logo em seguida, o Senhor começou a me entregar mulheres. Eu tive o projeto Mulher de Joelhos,
que eu fiquei à frente dele por 4 anos, ensinando mulheres, acompanhando, mas eu não tinha mentoria na época. Mas Eu é na acompanhava parte espiritual. sempre na parte espiritual e bíblica, sempre. Tá. Até que, por conta do projeto, eu comecei a dar cursos e tal, e aí eu comecei a estudar hebraico, porque Deus um dia me acordou, me chamando, foi uma experiência assim, surreal. Conta Foi pra também em gente Santa Catarina. Eu tava dormindo, eu tava em oração há alguns dias, perguntando pra que eu nasci. Eu queria entender pra que Deus tinha me feito, não é possível que Ele fez pra nada. E eu, Deus, eu não sei pra que o Senhor me fez, eu quero entender, eu quero ser usada naquilo que o Senhor quer que eu faça. E eu me recordo que eu acordei assim, sei lá, devia ser mais 6 horas da manhã, porque meu marido saía pra trabalhar super cedo e esse dia ele ainda não tinha nem acordado. E ele me acordou e eu acordei com uma voz falando pra mim, Mateus 3,60. E eu lembro que no meu espírito eu falava, Senhor, não tem 60. Não tem, Mateus eu pensei 3. isso agora. Acho que... Mas foi umas 3 vezes. E na última foi muito alto, mas um barulho muito alto dentro de mim, assim, que eu dei um pulo da cama. E a Bíblia dormia do lado, né, assim, da cama, porque de manhã eu já acordava e já lia. Então eu acordei, já peguei, fui lá e falei, não tem 60 em Mateus 3. E aí uma voz disse pra mim, leia Mateus 3. E falava sobre João Batista. E aí eu fiquei, tá, ok, mas o 60 eu faço o que com ele? Não entendi onde encaixa o 60. E aí eu fui começar a pesquisar. Eu sempre fui muito de estudar e pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar. E o Senhor falou pra eu pesquisar o que significava o 60 no hebraico. E eu nunca tinha estudado hebraico. E aí eu comecei a fazer uns estudos e apareceu uma página sobre coisa de judaísmo, falando que era um número que era usado na unção, no momento que o judeu usava pra ungir. Eu já tentei achar esse estudo de novo, gente, eu nunca mais consegui achar. É muito doido isso, Muito né? doido. Parece que Deus te dá Muito. pontual ali Foi muito naquela pontual. hora e depois... Muito pontual. E naquele dia o Espírito Santo falou, eu te ungi pra ser João Batista. Aí na hora eu achei mó legal, tipo, legal, descobri. Mas assim, eu não fazia ideia do que aquilo significava. Mas você já conhecia João Batista? Ah, conhecia a história, mas eu não tinha profundidade bíblica. Então, contexto histórico, Sim. cultural, essas coisas todas. Eu não fazia, pra mim não fazia sentido. Veio fazer sentido depois, agora, pouquíssimo tempo atrás, quando eu fiz o seminário teológico. Aí eu comecei a ter um pouco mais de entendimento. E aí, conforme eu fui fazendo estudo, fui entendendo, e etc e tal, aí aquilo foi se abrindo, eu fui entendendo que não era tão simples quanto eu tinha. Não era Quase tão... como se eu sinto que o processo com Deus, você tem que ter um HD. Porque você começa a receber coisas durante a jornada e você vai guardando na nuvem, assim, ó. Põe na nuvem, tá? Eu não entendi. Porque eu acho que não revela tudo de uma vez. Aí você põe na nuvem, aí você põe na nuvem. Aí, de repente, tudo começa a fazer sentido, assim. Uma vez eu assisti um filme, não sei se vocês assistiram, daquele, eu esqueci agora o nome, mas daquele cantor que ele tinha um caderninho e ele anotava, e aí em vários momentos diziam que ele não era um bom cantor, e depois ele se tornou o autor, o escritor da música cristã mais ouvida no mundo inteiro, assim, uma coisa que é gigantesca. E aí, tudo ele anotava no caderninho, demorou muito para se cumprir. Quando aconteceu, disseram assim para ele, nossa, do nada. E ele respondeu, não, demorou uma vida inteira. Porque é isso, você vai guardando, vai guardando. De repente, tudo faz sentido quando você tá pronto para viver. Porque Deus não trata nada para deixar em oculto, Deus não trata nada para esconder, Ele trata para depois você conseguir multiplicar isso. Eu acho que a gente está vivendo em 2026 um tempo de multiplicação, o ano número 1, onde é possível fazer certo, é possível fazer de novo, assim, a glória da segunda casa. Então, tudo aquilo que você foi aprendendo e tudo aquilo que Deus foi te entregando, tá guardado e de repente, é tempo de anunciar as boas novas de Cristo, né? Que bom que você está vivendo tudo isso. E a gente quer fazer muito a mentoria. Amém, né? A glória a Deus. Nossa. Como é que chama a mentoria, Lin? Então, na verdade, eu tenho uma jornada inteira. Não é somente uma mentoria. Então, eu tenho uma jornada onde ela começa no Segredo do Secreto, que é um curso. Esse curso eu ensino... Não é o que você estava falando antes. Não. É outra coisa, tá? Na jornada começa no Segredo do Secreto, é onde eu ensino a pessoa a fazer o próprio devocional, 2 técnicas de devocional e 3 técnicas de estudo bíblico. Tá. Então, é para despertar, já encaixa aqui, ó. É para despertar mesmo. Para despertar quem quer despertar, aprender.
Ó. É despertar a pessoa a se relacionar com a palavra. Aham. Porque a gente, tudo bem, o devocional pronto, ele é maravilhoso para quem acabou de chegar, para quem não conhece a Cristo. Ele é um leite espiritual para quem tá começando. Mas chega uma hora que o leite não faz mais sentido. Não dá pra gente viver de fast food. Você quer Fast mais? food é uma delícia, mas não dá pra viver daquilo. A gente precisa de comida, de alimento, de nutrição. E para que eu vou me alimentar de algo que Deus falou com outra pessoa, se eu tenho o Espírito Santo, que é o autor da palavra, Nossa. ali comigo, querendo falar algo que é específico pra mim? Sim. Pra que eu vou ver o que ele, viver do sobrenatural que ele fez com o outro, se eu tenho um sobrenatural personalizado pra mim? Então, o segredo secreto é para despertar para esse lugar. Aí eu tenho o segundo passo da jornada, que é o Plenamente. O Plenamente, ele também é um curso de 8 módulos, onde a gente fala de cura emocional, identidade. É uma base teológica para questões de alma, questão de chamado, dar um direcionamento do seu chamado, de propósito. Então, ele vai te nivelar nessa primeira fundação de conhecimento. Depois, o terceiro momento... E é primeiro uma coisa, depois outra, depois não é a ordem aleatória, assim, é um caminhar. Eu desenvolvi um termômetro de maturidade. Então, se a pessoa tiver vontade de fazer tudo, amém, ótimo. Tá. Se não, ela falou assim, não, eu prefiro fazer o termômetro, ela faz, descobre em que nível que ela tá. Ah, legal, tá. E aí ela pode pular direto também para Para o nível que ela estaria. Exato. Então, aí o terceiro nível, que é a mentoria particular. A mentoria particular, são também 8 semanas de encontros, mas além das 8 semanas, ainda tem o primeiro, onde a gente vai fazer uma definição de metas, ou seja, aonde você quer chegar. Entre o quarto e o quinto, a gente faz um encontro para ver se a gente está no caminho correto, ou se a gente precisa redefinir alguma rota. Para analisar a situação, como é que tá. Que é mais fácil no meio do caminho, eu alinhado, que para chegar no final, né? E aí depois, por último, a gente faz um último encontro para comemorar onde você chegou. Então essa é a mentoria particular. E a gente tem a última, que é a mentoria avançada. Que aí são 10 encontros de muito feijoada. Aí já é um outro nível. E agora a gente também está desenvolvendo o curso para mentoras. Mulheres que sabem que tem chamado, mas aí elas vão ter que passar por tudo. Sim. E aí, por último, faz o treinamento para mentoras. E agora o último nível que Deus está me levando, que vamos ter a imersão renovo, que vai acontecer agora dia 16 de maio. Será presencial. Onde vai ser? Vai ser um transbordo. Vai ser na cidade de Osasco. Nós vamos deixar o link aqui, né? Para quem quiser participar, para quem for da região e quiser participar. Vai ser bem limitado, porque como a gente quer fazer algo mais intimista, eu quero ter olho no olho com todo mundo, então eu não posso abrir para grandes públicos. Sim. Então a gente vai fazer algo bem limitado. Corre aí para segurar a sua vaga. Oli, se você pudesse aterrissar de repente em uma frase, o que é maturidade espiritual para você, assim, toda a jornada que você passou até aqui, como que você aterrissaria isso? O que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual é um lugar onde a gente precisa chegar, porque a palavra de Deus diz que nós somos feitos para gerar frutos para a glória de Deus. Não tem como gerarmos frutos para a glória de Deus se nós somos imaturos. Então, é isso. Maravilhosa. E para quem não sabe o que é fruto, você consegue dar 2 exemplos pra gente? Fruto é tudo aquilo que nós geramos, né? Então, o próprio Jesus fala que nós precisamos permanecer arraigado nele, para que a gente gere fruto, né? Então, que fruto é esse? O que as pessoas enxergam na nossa vida. Que tipo de pedra que nós estamos sendo? Pedra de tropeço? Ou nós estamos sendo pedras vivas de edificação? Então, o fruto que você vai dar é o que a pessoa vai enxergar de você. Você está dando fruto de Cristo? Porque não tem como a gente plantar, né? A gente está aqui com as nossas mangas lindas aqui, ó. Não tem como a gente tirar manga de uma videira ou de uma macieira. Eu preciso dar frutos de onde eu estou arraigada. Então, qual o fruto que eu estou dando? Fruto de Cristo. Eu preciso a pessoa precisa olhar para mim sem eu falar nada e ela olhar e falar, nossa, tem alguma coisa diferente na vida dela, porque o fruto que eu dou é Cristo. Maravilhoso. Pegou, Mi? Você pegou? Peguei. Nossa, eu tô muito arraigada. Você tá me vendo Cristo em mim? Com certeza. Eu também. Nossa, você é filha? Chove. Do mesmo pai que você. Do mesmo pai da Aline. Aline, que presença! Que presença é essa? Que presente é ter você aqui com a gente. Olha, foi providencial. A gente falou um pouco aqui antes de a gente começar. Como a tua presença aqui é providencial. Como é um presente de Deus ter você aqui conosco para lançar efetivamente o Desperta Mais
para tantas mulheres. Eu tenho certeza que você foi tocada de alguma forma, eu tenho certeza absoluta. E até para a gente caminhar para o fim, né, me conta qual foi o versículo que acompanhou você muito nessa jornada? Se você pudesse selecionar um, qual você selecionaria? O versículo que mexeu e mexe muito comigo, dentro do meu propósito, é Romanos 12:2. Todo mundo fala muito a respeito da metamorfose, né? Que é a palavra no grego que fala da transformação ali e tal. Mas nesse mesmo versículo tem uma outra palavra que é anakainosis, que é justamente o nome da empresa, né? E por que eu escolhi a anakainosis? Porque a anakainosis ela acontece antes da metamorfose. A metamorfose é o fruto, é o resultado, é o que as pessoas enxergam. A metamorfose da borboleta ela acontece porque a gente está vendo a transformação e ela se transforma numa borboleta. Mas a anakainosis ela acontece, é o que acontece dentro. A metamorfose é o resultado de Acho fora. que eu nunca ouvi essa palavra na vida. Você já tinha ouvido? Anakainosis? É uma palavra grega, é novo de novo no grego. Anakainosis, novo de novo. Então é trazer a mente de volta ao que ela nasceu para ser, como ela era antes da queda. Maravilhoso. É ter a mente de Cristo. Então essa transformação que acontece dentro é a anakainosis. E depois a metamorfose, que é o que acontece fora. Então Romanos 12:2 fala sobre isso, né? Essa renovação de mente que é necessário para quem quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa, A nossa vontade é boa e agradável, mas perfeita só a dele. Nossa! ô Mi, o Desperta Mais tem música? Tem a música que ela quiser. Ah, não. Tem. Li, que música que você escolhe para trilha sonora da sua vida, do seu caminhar? Qual é? Sem sombra de dúvidas é ele. Música do João Batista. Juan, é com você, Juan. Solta o a ele! E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Muito obrigada, Juan. Que prazer também é ouvir a sua voz. Como é bom viver a vontade de Cristo, que é tão pura, verdadeira, é o único caminho. Que delícia que é viver tudo isso, gente. E eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está despertando aqui com pijamas. Esses pijamas maravilhosos são da Bentati. Bentati, muito obrigada. Quem quiser dar uma olhadinha na coleção nova, o link vai ficar aqui na mensagem. Estamos em todas as plataformas. Então, a gente tem mais um patrocinador. Sabe só o que eu queria que você explicasse? Por que a gente usa pijama? Porque é pra gente descansar no Senhor. Eu desperto, eu descanso, eu confio, eu espero. Vamos olhar a Deus. Eu amo isso, gente. Vocês entenderam? Porque despertar, acordar, a gente acorda. Obrigada. É assim que a gente acorda. Não sei se vocês perceberam. E eu queria também agradecer a Mel Monteiro pelas lindezas das nossas semijoias. Das nossas semijoias. Ela arrasa, pessoal. Sigam ela nas redes sociais, que ela tem coisas incríveis e maravilhosas. Queremos agradecer também a nossa visita maravilhosa, gente, a coisa incrível. Li, obrigada, meu amor. Você veio acrescentar e edificar a vida de muitas mulheres. Tenho certeza que muitas se sentiram tocadas e agraciadas e alcançadas pela palavra dela. É isso, gente. Curte, comenta, compartilha. A gente está em todas as plataformas. Começamos a despertar mais. Se você já despertou em algum nível, tem mais de Deus para você. Sempre tem. Vem com a gente. Até o próximo episódio. Um beijo no coração. Beijo.